Olá, querido amigo e querida amiga, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter você aqui. Este canal tem a proposta de responder as suas perguntas, dúvidas que você tenha dentro da Bíblia, ou quem sabe em algum texto do Espírito de Profecia, algum texto de Ellen White. Dúvidas que dizem respeito a aspectos teológicos. Nós vamos estar aqui dispostos a responder você, ajudar você em seus questionamentos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, não perca tempo. Vá aí inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe também o seu like para fortalecer este canal e muita gente possa conhecer. Bom, nós estamos numa série muito interessante, estamos falando sobre a Trindade e já fizemos alguns vídeos muito interessantes. Eu tenho certeza que se você assistiu, você gostou, e se não assistiu, vai lá na nossa playlist da Trindade, tem muitos vídeos ali interessantes. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Eu também sou moderador de um site, o site Adventistas Trinitarianos, que aparece aí embaixo. Você pode entrar lá neste site, adventistastrinitarianos.blogspot.com.br. Tem mais de 140 materiais diferentes, entre vídeos, artigos, documentos, só sobre a Trindade. Não falamos de outro assunto ali. Então, acredito que vai ajudar muito você no seu crescimento espiritual. Muito bem, fica com a gente até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser uma bênção na sua vida. Você com certeza vai amar este vídeo, vai compartilhar com muita gente. Eu espero que este vídeo realmente alcance o coração daqueles nossos irmãos que estão com dúvidas, que estão sendo assediados aí por grupos antitrinitarianos, dissidentes que acreditam nessas teorias aí. Então, por favor, compartilhe com eles para que eles possam ser abençoados. Fica com a gente aí até o final. Bom, o nosso vídeo de hoje vai falar mais especificamente aos adventistas do sétimo dia, aqueles que acreditam que Deus concedeu a esta igreja o dom profético através do ministério da senhora Ellen White. Portanto, se você não é adventista, é muito bem-vindo para permanecer aqui, assistir o vídeo, tirar também as suas dúvidas e, quem sabe, compartilhar um pouquinho conosco qual foi a sua experiência, o que você achou do tema. E também aprender um pouco da visão que nós adventistas temos acerca do assunto da divindade e a sua relação com os escritos da profetisa do Senhor. Então, fica aí com a gente, nós vamos explanar este assunto de maneira muito interessante. Bom, qual seria então o assunto de hoje? Alguns antitrinitarianos, eles tentam buscar em Ellen White uma forma de falar contra a Trindade pegando textos isolados dela. Uma expressão que Ellen White usa comumente, e nós vamos trabalhar esta expressão hoje, é a expressão Filho de Deus. E Ellen White, por usar esta expressão Filho de Deus e numa referência a Cristo antes da sua encarnação, esta expressão é então entendida, ela é compreendida por estes irmãos que abandonaram a nossa fé, que não estão mais em nossa igreja, agora como uma referência a que Jesus ele sempre foi filho de Deus no sentido literal da palavra. Ele foi gerado no sentido de que ele veio à existência, ele não existia eternamente com o Pai, como nós percebemos na Bíblia e também como percebemos nos próprios escritos de Ellen White. Mas eles tentam pegar alguns textos isolados para fazer então esta salada de frutas e tentar mostrar que Jesus ele era filho gerado lá em algum momento no passado, ou seja, um filho literal. Claro, esta é uma teoria herética. Nós não acreditamos que Jesus ele é filho no sentido literal, de que ele tenha nascido mesmo do Pai, ou seja, gerado no sentido de vir à existência. A expressão gerado, a gente pode trabalhar num outro vídeo, essa expressão grega, não é? Onde fala que Cristo era o monogenês, não é? O único da sua espécie. A gente pode trabalhar isso em outro vídeo, mas eles acreditam assim, que Jesus ele foi gerado literalmente, ou seja, houve um tempo na eternidade em que Jesus não existia, existia apenas o Pai. Isso nós não podemos acreditar. Cristo sempre existiu. A Bíblia é clara quanto a este assunto, e o Espírito de Profecia também é claro. Veja, Ellen White ela chega a mencionar que nunca houve um tempo em que Cristo não estivesse no seio do Pai. Portanto, se houve um tempo que o Pai existia, o Filho estava com ele. Mas vamos entender essa expressão Filho de Deus analisando alguns textos de Ellen White, portanto. Veja esse primeiro texto que eles utilizam bastante.
que a salvação é revelada no concerto pelo qual Deus prometeu ser nosso Pai, seu Filho unigênito, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro e Santificador. Em solo nunca inferior a esse, nos é seguro colocar os pés. Então, eles entendem que o concerto eterno, conforme está escrito aí, é de que Jesus é filho eternamente. Não é isso que o texto está dizendo, mas nós vamos avaliar esse texto. Vamos ver logo todos os textos e aí depois a gente faz uma avaliação geral de todos eles, porque todos eles trazem a mesma expressão, Filho de Deus, e a gente precisa entender o que essa expressão significa em Ellen White e na Bíblia, tá bom? Então vamos fazer uma análise logo de todos os textos. Em sua encarnação, obteve uma nova intuição do título de Filho de Deus. Disse o anjo a Maria: a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Assim se achou ele em nosso mundo, o Filho de Deus, mas ligado pelo nascimento à raça humana. Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Declara-se nas Escrituras que Cristo é o Filho de Deus. Desde toda a eternidade ele mantém esta relação com Jeová. Olha só, viu aí, pastor? Ele é o Filho de Deus desde toda a eternidade. Calma, vamos ver o que o texto continua dizendo? Antes que os fundamentos da terra fossem estabelecidos, ele, o Filho unigênito de Deus, comprometeu-se, preste atenção na palavra, comprometeu-se em se tornar, porque ainda não era, em se tornar o Redentor da raça humana. Então, em que aspecto é que Jesus é o Filho de Deus desde toda a eternidade? No comprometimento que ele fez em se tornar o Redentor da raça humana. Da mesma forma como ele era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como assim? Ele já tinha se comprometido em ser o Cordeiro. Não é que ele era literalmente o Cordeiro antes da fundação do mundo, mas ele já havia feito um compromisso de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Cristo já era o Filho antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade, porque ele já havia se comprometido em se tornar o Redentor da raça humana. Outros textos também, como no livro História da Redenção, fala de Jesus como Filho de Deus no conflito entre ele e Lúcifer. Bom, então eles pegam esses textos e alguns outros e dizem assim, tá vendo? Ellen White é clara em chamar Jesus de Filho de Deus antes de sua encarnação. Portanto, essa visão de que Jesus ele passa a ser o Filho de Deus quando ele encarna é uma visão equivocada. Ele sempre foi o Filho porque em algum momento ele veio à existência. Bom, aqui nós temos um problema. Foi elaborado todo um conceito em cima de algumas passagens selecionadas em Ellen White e este conceito foi aplicado à Bíblia. Esta ordem está invertida. Nós temos que entender como que certos conceitos e frases, terminologias, elas são aplicadas na Bíblia para depois nós irmos a Ellen White. Os conceitos que nós encontramos na Bíblia são os mesmos que serão aplicados em Ellen White. E não eu tentar inferir algum conceito pegando textos isolados de Ellen White e depois aplicá-los à palavra de Deus. Vamos, portanto, entender o que significam estas expressões Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do Homem na Bíblia. E aí, quando nós formos a Ellen White, vai ficar muito mais fácil nós entendermos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. E aqui em Mateus capítulo 1, nós já temos no versículo 1, dentro da genealogia de Cristo, uma fraseologia, uma expressão, na verdade, muito interessante, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pergunto, Jesus ele é filho literalmente de Davi? Claro que não, você sabe que não. Então por que Mateus ele começa dizendo filho de Davi? Lá em Marcos capítulo 10 também, quando você estuda a história de Bartimeu, ele quando ouve falar de Jesus, ele começa a gritar. E como é que ele grita? Marcos capítulo 10 e o verso 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Mateus diz, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O que a expressão filho de Davi significa? É necessário nós fazermos um retorno à cultura judaica. É necessário nós fazermos um retorno à linguística daquela época. O que as pessoas entendiam por esta frase, filho de Davi? A expressão filho de Davi, ela carrega em si aspectos relacionados ao Messias. Quando alguém dizia filho de Davi, estava dizendo em outras palavras, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, aquele que nós esperávamos. Lembra quando Jesus ele pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí uns falam uma coisa e outra, e Pedro diz, tu és o Cristo. A expressão Christos, em grego, em hebraico seria Hamashiach, ou Mashiach, o Messias, o ungido, Christos, o Messias. Filho de Davi carrega esta nuance. Quando alguém dizia assim, olha, você é filho de Davi, em outras palavras estava dizendo assim, você é o prometido, é aquele que nós esperávamos. Isto quer dizer filho de Davi. E se você falasse filho de Davi naquela época com qualquer pessoa, você poderia passar por maus bocados, porque essa expressão não era falada para qualquer um. Eu só poderia dizer filho de Davi se eu acreditasse de fato que aquela pessoa era o Messias, o prometido. Mas existem outras expressões. Você vai perceber no livro de Lucas, por exemplo, que Jesus ele menciona por diversas vezes em todo o livro de Lucas e também em outras partes dos evangelhos, a expressão filho do homem, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O filho do homem, filho do homem. Essa expressão ela é repetida. Jesus ele refere-se a si mesmo por diversas vezes como o filho do homem. E o que Jesus queria dizer com filho do homem? Filho do homem, na verdade, é uma expressão que quer dizer humano, um ser humano. Jesus ele não estava ali de aparências, ele era 100% homem. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Por isso ele usa a expressão filho do homem. Estava atestando a sua humanidade. Eu gostaria de analisar com vocês agora a terceira expressão, que é a expressão filho de Deus. Nós já percebemos que filho do homem significa ser 100% homem, quer dizer humano. Filho de Davi é uma expressão que traz a ideia do Messias, daquele que era o prometido, o Cristo. E a expressão filho de Deus, o que quer dizer? Quando a gente vai no livro de João, no capítulo 10, a gente encontra Jesus fazendo um discurso muito interessante. E lá, neste capítulo 10 do livro de João, Jesus ele começa dizendo que ele é o Filho de Deus. Você vai perceber ele falando no verso 30, por exemplo, eu e o Pai somos um. E a partir do verso 27, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna. Dá a vida eterna a alguém? Jesus dá a vida eterna, ele tem poder para isso, não? E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, olha, perceba, meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus coloca em pé de igualdade com o Pai e ainda diz, ele é meu Pai. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para apedrejá-los. Jesus respondeu-lhe, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, olha o que os judeus falaram, não te apedrejamos por alguma boa obra que você faz. Quer dizer, nós não estamos querendo matar você porque você está fazendo boas obras, porque você está curando, porque você está ajudando as pessoas. Por que nós queremos te matar? Mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando foi que Jesus diz, eu sou Deus? O texto diz, ele fala que ele é o Filho de Deus. Só que a expressão Filho de Deus, naquele contexto, era entendida plenamente como sou Deus. Talvez você, no nosso contexto atual, você que me assiste possa pensar assim, mas o que tem dizer que é Filho de Deus? Eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, você é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Tá, essa é uma visão atual que nós temos. Mas essa expressão sendo utilizada naquele período, se você falasse isso naquela época, muito provavelmente você seria apedrejado. Porque a expressão filho de Deus, naquele contexto, queria dizer o quê? Sou Deus. Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos um. E dentro desse contexto, então, os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus. E no verso 36, eles ainda dizem o seguinte, que eles estavam ali querendo apedrejar Jesus porque ele proferia blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus. Percebemos, portanto, que a expressão filho de Deus, dentro da cultura judaica daquele período da época de Cristo, ela não era compreendida como nós a entendemos hoje.
a expressão filho de Deus, ela carregava consigo algo muito pesado. Não era qualquer pessoa que poderia chegar e dizer, eu e o Pai somos um, porque eu sou o filho de Deus. Essa expressão, eu sou o filho de Deus, eu e o Pai somos um, o meu Pai que está no céu, era uma referência clara. Jesus estava dizendo claramente, eu sou Deus. Percebe? Então, quando nós ouvimos a expressão filho de Deus como uma referência a Jesus, nós precisamos ter em mente o quê? Jesus está dizendo que ele é divino, que ele é Deus. Quando Jesus diz eu sou filho do homem, ele está dizendo que ele é o quê? Humano. Quando a expressão filho de Davi aplica-se a Jesus, está dizendo que é o quê? O Messias. Ficou claro? Agora sim, nós vamos entender os textos de Ellen White dentro do contexto. Nós não podemos entender a expressão filho de Deus em Ellen White para depois aplicar a Bíblia. Nós entendemos como que essa expressão aparece na Bíblia, e a expressão filho de Deus quer dizer Deus, ou seja, divino, a expressão filho do homem quer dizer humano, e a expressão filho de Davi quer dizer Messias. E quando nós formos a Ellen White, nós vamos entender que quando ela usa a expressão filho de Deus, o que ela está falando? Que Jesus é Deus. Quando ela usa a expressão Cristo, ela está falando que Jesus é o Messias. Quando ela usa a expressão o filho do homem, ela está dizendo que Jesus era homem. Então vamos voltar aos textos que nós estudamos. Que a salvação é revelada no concerto pelo qual Deus prometeu ser nosso Pai, seu Filho unigênito, nosso Redentor, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, Conselheiro e Santificador. Esse texto, portanto, está claramente dizendo que as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão trabalhando por nossa salvação desde a eternidade. Agora, existe o que nós chamamos de títulos retroativos. E o que é isso, pastor? São expressões que nós utilizamos hoje para referir-se a um período anterior, por exemplo, à encarnação de Cristo. Para que nós possamos entender. O nome Jesus, quando foi dado? Será que há 1 milhão de anos atrás, a segunda pessoa da divindade, eu estou falando de Jesus, era chamado de Jesus? Claro que não. Esse é um nome que foi dado a ele quando ele chegou aqui na Terra, correto? Então, por exemplo, quando Ellen White diz Jesus estava na guerra com Lúcifer, então quer dizer que esse era o nome dele naquela época? Não. Quando Ellen White aplica este termo a Jesus, ela fala Jesus Cristo como uma referência a ele lá na eternidade. E será que Jesus já era Cristo naquela época? Ele já era o Messias naquela época? Ele era chamado assim? Olha, Cristo? Claro que não. Tanto que você vai perceber que no Antigo Testamento nós não encontramos essas terminologias para Jesus. Você não vai encontrar no Antigo Testamento Jesus sendo chamado de o filho de Davi, você não vai encontrar Jesus sendo chamado de Jesus, de Cristo, não é? A gente encontra, sim, profecias acerca do Messias, o ungido, o Mashiach, né? Nós encontramos, sim, profecias acerca de Jesus como filho do homem. Por exemplo, lá no livro de Daniel, e esse é um aspecto muito interessante, lá em Daniel 7 fala que Daniel está tendo uma visão, ele vê um como filho do homem, dirigindo-se ao ancião de dias. O ancião de dias é Deus Pai. E o filho do homem é Jesus. Agora a pergunta, Jesus já havia sido encarnado? Não. E como é que ele é chamado de filho do homem ali? É um título profético. É uma aplicação profética daquilo que Jesus viria a ser. Quer ver uma outra coisa? Jesus ele é chamado Cordeiro de Deus. E diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Será que Jesus já era chamado de Cordeiro? Claro que não. Mas ele profeticamente, desde a eternidade, já era o Cordeiro. Profeticamente. Não literalmente. Jesus ele já era o Filho de Deus antes da encarnação? De fato, não. Mas ele profeticamente já era o Filho de Deus. Ou seja, durante a eternidade, Jesus Cristo já sabia desta profecia, claro, ele é eterno, ele é onisciente, onipotente, ele já sabia que ele viria como Filho de Deus. No livro de Lucas, quando o anjo vai conversar com Maria, olha o que ele diz. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Percebe? Será chamado Filho de Deus. E aí agora nós vamos entender aquele outro texto de Ellen White, onde ela fala sobre novo sentido. Veja o texto de Ellen White. Em sua encarnação, obteve uma nova intuição do título de Filho de Deus. Por que esta nova intuição? Porque dentro da profecia Jesus já era o Filho de Deus. Claro, ele também já era o Cordeiro, porque a própria Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, nós temos
Jesus profeticamente sendo chamado Filho de Deus, ok? E a gente vai perceber que lá no livro de Hebreus, Paulo faz uma análise disso e eu quero falar já já sobre isso com vocês. Mas continuemos a leitura. Disse o anjo a Maria, a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Assim se achou ele em nosso mundo, o Filho de Deus, mas ligado pelo nascimento à raça humana. Percebeu? Qual novo sentido é esse, pastor? Ele antes era no sentido profético, havia sido profetizado, claro, a profecia já dizia que Jesus viria, então ele já era o Filho de Deus prometido. Eu posso dizer que já era o Cordeiro de Deus prometido, mas agora não era mais uma profecia, agora era a realidade. Ele encarnou-se e tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Percebe? Não trata-se mais de uma profecia, mas de uma realidade. Agora Jesus está aqui na Terra encarnado. É Filho de Deus nesse novo sentido, porque agora ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele nunca tinha sido isso antes. É a primeira vez que Jesus era homem e Deus. É uma fusão que nós não temos explicações mais detalhadas. A Bíblia chama de o mistério da encarnação. Então não adianta a gente querer entender todo esse mistério. Mas sabemos que Jesus agora, ele é um ser completamente diferente de qualquer outro ser que já tenha existido. Ele era 100% homem e 100% Deus. Em um novo sentido, ele é então chamado Filho de Deus. Poderíamos, só para entender a analogia, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Poderia Ellen White escrever da mesma forma, agora ele é o Cordeiro de Deus em um novo sentido. Ou seja, antes ele era o Cordeiro de Deus como? Que foi morto antes da fundação do mundo, de maneira profética. Ele não é que ele morreu lá na eternidade mesmo, mas que já desde a eternidade havia sido profetizado que ele viria. Mas agora ele era o Cordeiro de Deus verdadeiramente, fisicamente, em um novo sentido, não mais profético, literalmente falando agora. Quando nós vamos ao livro de Salmos, nós percebemos ali, logo no início, no Salmo 2, que há uma referência implícita a Jesus Cristo. E a gente precisa entender bastante este salmo para a gente não fazer uma exegese equivocada. Este Salmo 2 e o verso 7 diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se você analisar todo o contexto do capítulo, e qualquer teólogo vai trabalhar esta linha, está falando primariamente da entronização de Davi. Quando Davi ele é entronizado, então é dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando você vai mais à frente, no Salmo 45, por exemplo, nós temos o verso 6 que diz assim, o teu trono, ó Deus, é perpétuo, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Como é que a gente pode entender esse texto? A gente precisa ir lá para o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, Paulo, que foi o escritor, começa a discorrer e explicar melhor este assunto. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aplicou esses textos do Antigo Testamento, por exemplo, o do capítulo 2, que fala da entronização de Davi, aplica também a Jesus Cristo. Isso era muito comum. O texto primariamente refere-se a Davi, ok? Mas aí Paulo aqui, ele aplica a Jesus. É algum problema nisso? Não. A gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Mateus e no livro de Oséias. Oséias, no capítulo 11, eu vou ler rapidamente para vocês. Oséias, no capítulo 11, no verso 1, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam aos Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Está falando que Deus chamava Israel, e do Egito ele chamou o seu filho, Israel, tirou Israel do Egito, mas Israel era teimoso, ia após outros deuses, e sacrificava aos Baalins. Esse texto está falando de quem?
de Israel. Israel teimoso, Israel idólatra. Agora, quando Mateus, no capítulo 2 e o verso 15, escreve sobre Oséias, olha como ele diz: e Jesus esteve lá até a morte de Herodes, lá no Egito, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Peraí, Oséias estava fazendo uma referência a Jesus? Não, o texto primariamente ele estava falando de Israel, e Israel apóstata, né? Israel ali adorando deuses falsos. Mas o livro de Mateus reinterpretou aquele texto, e aquele texto passou a ter este outro significado. Por quê? Nós chamamos isso de licença profética. Os escritores bíblicos tinham essa liberdade de pegar um texto, mesmo que não tinha aquela referência, e aplicar conforme o Espírito Santo lhe conduzisse, e aquele texto agora passaria a ter esta referência. O Salmo 2, por exemplo, está falando da entronização de Davi, mas Paulo já aplicou a Jesus Cristo e a sua entronização por ocasião do seu retorno ao céu, não é? E a parte que eu acho muito interessante é quando ele fala do Salmo 45. O salmista, quando fala no Salmo 45, uma referência, ele vê duas pessoas da divindade, por exemplo, e ele não dá nomes. Ele simplesmente diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. Talvez, se fosse nos dias de hoje, com o conhecimento que temos, talvez reescrevêssemos esse texto como? Se Ellen White fosse escrever, ela talvez dissesse: por isso Jesus, o Pai, te ungiu com óleo. Mas como essas nomenclaturas, Jesus, Cristo, o Filho, a segunda pessoa da divindade, o Emanuel, Deus conosco, são expressões que a gente vê de maneira muito mais clara no Novo Testamento, o salmista no Antigo Testamento escreveu como: por isso Deus, o teu Deus. Aí Paulo chega e diz: aqui é uma referência ao Filho. Percebe? Ele reinterpreta, ou melhor, ele interpreta o texto dizendo o quê? Que esta é uma expressão que refere-se ao Filho. Então a gente vai perceber que no Antigo Testamento essas nomenclaturas que nós conhecemos hoje não eram tão conhecidas. E como é que Ellen White escreve quando ela fala da divindade? Você já imaginou se Ellen White escrevesse todo o conflito entre Cristo e Lúcifer, ou todas as vezes que falasse de Jesus lá na eternidade, ela não falasse o nome Jesus? Estava lá a segunda pessoa da divindade, e levantou-se a segunda pessoa da divindade, e disse a primeira pessoa da divindade, a segunda pessoa da divindade. Óbvio que não. Se eu pedisse para você e dissesse assim: me conte um pouco da história lá da queda de Lúcifer, fale sobre a guerra entre Lúcifer e Cristo. Cristo. Você ia contar a história e começasse a dizer assim: bom, estava Jesus. Não, Jesus não, Jesus é um nome atual. Eu quero que você fale da eternidade lá, quando ele não tinha esse nome ainda. Percebeu? Usar a expressão Filho de Deus hoje, essa é uma expressão que nós conhecemos. A expressão Filho de Deus, ela é muito comumente usada no Novo Testamento. Nós vamos ter esta aparição, Filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, lá no Salmo, mas como uma referência a Davi. Ela é interpretada por Paulo. Mas no resto do Antigo Testamento, como é que você vê Jesus? Jesus ele é chamado de Jeová, Jesus ele é chamado de Deus, ele é chamado de Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São os nomes que os escritores do Antigo Testamento falam de Jesus. Por exemplo, quando diz que Jesus foi visitar Abraão, Ellen White diz: ali era o próprio Cristo. E quando você vai no Gênesis, como é que está lá? O tetragrama, Jeová. É assim que Jesus é conhecido no Antigo Testamento. A expressão Filho de Deus, portanto, é uma expressão nova. E nós, então, usamos títulos retroativos quando falamos Jesus, quando falamos Cristo, quando falamos o Messias, quando falamos o Filho de Deus, nós estamos falando a mesma coisa. Um nome que nós conhecemos atualmente para referir-se à pessoa, à segunda pessoa da divindade. Então, se você fosse contar a história para mim, você diria: o Filho de Deus estava lá no céu, ou Jesus estava no céu, e Lúcifer começou a ciumar-se, né, ter ciúmes de Jesus. Mas Jesus é um nome moderno, é um nome que nós conhecemos atualmente, percebeu? Portanto, Ellen White ela faz sim uso de títulos retroativos. Agora, dentro da esfera da divindade, há sim uma hierarquia funcional. E esta hierarquia funcional não tem que ver necessariamente com mais autoridade ou menos autoridade, mais poder ou menos poder. E é por isso que nós temos na Trindade uma única divindade. E por que existem muitos deuses na visão dos gregos e de outras culturas? Porque lá os deuses eles têm diferentes poderes, diferentes autoridades, né? Um é mais forte do que o outro, é mais poderoso que o outro, então você tem várias divindades. Mas quando você tem este e este, os três, e tem o mesmo poder, a mesma autoridade, as mesmas atribuições, então nós não temos três divindades.
Nós temos uma divindade, porque todos têm o mesmo poder. Ok? Então, quando algumas pessoas dizem assim, mas Ellen White fala que abaixo de Cristo, Lúcifer era o mais honrado. Sim, o que é que tem? Abaixo do Espírito Santo ele é o mais honrado, abaixo de Cristo ele é o mais honrado. Não tem problema. Por quê? Porque Cristo, o Espírito Santo e o Pai, eles estão na mesma autoridade, no mesmo pé de igualdade. Percebe? Então, Lúcifer ele vai estar abaixo. Abaixo de quem? Abaixo da segunda pessoa. Ellen White nunca disse que Lúcifer ele era o terceiro. Ellen White nunca disse isso. Que nós temos a primeira pessoa da divindade, a segunda, e Lúcifer era o terceiro depois. Ela não fala isso. Ela diz abaixo de Cristo. Poderia dizer abaixo do Pai, poderia dizer abaixo do Espírito Santo. Por quê? Porque os três, eles são um em poder, em unidade, em tudo. Então, abaixo da divindade estava Lúcifer. Ele não era o terceiro no céu. Essa expressão você não vai encontrar. Ele era abaixo da divindade. Existe, entretanto, uma hierarquia funcional. Jesus é enviado do Pai. Ele se coloca nessa posição de humildade em relação à primeira pessoa da divindade. Por quê, pastor? Porque é a forma como a divindade se comporta. Jesus ele esvaziou-se e veio à Terra. Depois veio o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo trabalha? Nós não temos maiores detalhes, mas a Bíblia fala que ele foi enviado por Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo ele se subordina a Jesus e ao Pai, mas é uma subordinação funcional. Não é que ele é menor, ele é inferior, ele tem os mesmos atributos. Mas esse comportamento de subordinação funcional dentro da divindade é natural, é a forma como eles agem entre eles. Poderíamos dizer, por exemplo, da subordinação funcional que existe dentro da hierarquia familiar. Quando você vai no livro de Gênesis, você percebe Deus dizendo que a mulher seria submissa. Não é? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então o marido ele é dono da mulher, ele manda na mulher. Ele, portanto, a Bíblia está dizendo que tem que ficar por cima da mulher. Ele é o que manda, ele é o macho da casa. Claro que não. É uma hierarquia funcional. Quem é mais importante diante de Deus? Quem é mais ser humano? Não, ele está acima. Portanto, ele é mais humano do que ela. Ele tem mais carne. Claro que não. Quem é mais humano, o homem ou a mulher? Todos os dois são humanos. Estão em pé de igualdade na questão de ser humano, na questão de ser filho de Deus, no sentido, agora entenda bem, no sentido de criaturas, né? De filhos por adoção do nosso Pai Celeste. Todos nós estamos em pé de igualdade. Mas essa hierarquia funcional que Deus estabeleceu ali é apenas uma hierarquia familiar, onde nós temos o patriarca, nós temos a matriarca, nós temos o pai, nós temos a mãe, temos os filhos. São hierarquias funcionais. Dentro da divindade, é claro, eu estou usando um exemplo extremamente simples, um exemplo simplório, partindo de algo que é simples, humano, para tentar descrever o divino que é inacessível, não é? Mas para que você entenda, existe uma hierarquia, mas que não muda o status de quem eles são. Eles se subordinam porque querem. O filho se subordina ao pai, o Espírito Santo se subordina ao Filho, mas é por livre e espontânea vontade, é assim que eles agem dentro da divindade. Portanto, os títulos que Jesus recebe no Novo Testamento e que nós utilizamos hoje e falamos de Jesus lá na eternidade com estes títulos, são apenas títulos retroativos. Nós falamos deles, usamos essas expressões para referir-se a Jesus lá na eternidade, a segunda pessoa da divindade lá na eternidade. E a subordinação que existe entre eles é apenas uma subordinação funcional, não de que ele é realmente inferior, de que ele está abaixo no sentido de que ele é menos poderoso. Não, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, ele é Deus, assim como o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, é Deus poderoso com os mesmos atributos e cada um desempenhando a sua função diferente dentro da divindade. Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe, um grande abraço. Fala sério, pastor.